Primeiro abrir o microfone, assim, para uma apresentação geral. Eu sou, além de diretora desse filme, eu sou atriz e roteirista também. E quero parabenizar a Mostra do Cinema Marginal e parabenizar a UF pelo apoio. Estou muito feliz e orgulhosa de estar exibindo esse filme aqui na universidade da qual eu faço parte como servidora também. E é muito orgulho estar numa instituição que é contra a censura e o desmonte da universidade pública. O manga ele surgiu primeiro em formato de conto durante a minha adolescência. Em 2016 eu retomei o conto, roteirizei. Em 2017 nós fizemos a primeira filmagem, tivemos que descartar a primeira filmagem e ano passado nós conseguimos filmar e finalizar. Boa noite, eu sou Alec Lean, eu sou diretor do filme Eu Não Nasci Pra Ser Discreta. É um filme híbrido, né, que é um misto de documentário com ficção. E a ideia central do filme foi a gente pegou que a origem da homofobia está no machismo, né? Do homem acreditar que a mulher é inferior e, no caso dos gays, verificar a feminilidade como algo inferior. Esse filme foi feito através do nosso coletivo Experimental Filmes, que é um coletivo onde a gente tem o foco no social, em questões como preconceito, negritude, enfim, essas questões aí que precisam ser retratadas na tela, mas comumente não são retratadas. Meu nome é Rafael, sou fotojornalista e o filme eu fiz o Maracanã, foi o último que passou agora, com documentário, né? Ele a ideia dele, né, a proposta dele, na verdade, dá para perceber que ele é um pouco jornalístico até, né? Porque no fundo muitas das imagens elas foram captadas no momento em que estavam acontecendo, né, os fatos ali. E eu trabalho com jornalismo independente também, então esse material, muito parte desse material, ele foi pego justamente para denunciar o que estava acontecendo na época, né, no período da pré-Copa do Mundo, Olimpíadas. E aí depois que a gente passou a ter uma ideia de pegar algumas coisas desses materiais e produzir um documentário, né? Na verdade a gente tem, sei lá, vários materiais que dariam para fazer vários curtas-metragens. Esse é um deles. E, na verdade, ele surgiu muito porque a gente já acompanhava todo esse processo, né, de remoções e de repressão que acontece no Rio de Janeiro, né? Tipo, na época acho que os mega eventos eles potencializaram muito isso e a gente acabou cobrindo o Favela Metro Mangueira, no caso, eu já conhecia desde 2010 e já existia um processo de remoção lá muito intenso. E o filme, né, tenta retratar um pouco sobre essas questões. Boa noite, eu sou Jussiara Won, sou atriz e junto com a Luana Ará eu assino a direção de Coroação, também assino a direção de arte, a maquiagem do filme. Coroação partiu de uma necessidade imensa de contar história de mulheres lavadeiras, mulheres que sustentavam seus filhos a partir disso, e do legado que elas deixaram para suas filhas e como essas filhas ressignificaram esse legado. A partir de então, fazendo o que desejar com as suas próprias águas. Quero aproveitar para agradecer, né, a produção da mostra, a UF pelo espaço. Também eu vou pedir licença para quebrar protocolo. Eu quero agradecer muito pelo filme Rebento. Assim, acho que não tem ninguém aqui do filme, mas eu quero fazer um adendo para falar sobre o filme, porque eu estou extremamente tocada, porque é um filme extremamente importante para nós, especialmente para a comunidade preta, especialmente para a comunidade preta que trata a paternidade, trata a questão da paternidade, que entende como realmente funciona, e isso está vindo da voz de uma mulher preta que
foi criada sem a presença do pai. E esse filme foi extremamente marcante para mim, tá reverberando aqui ainda, tá mexendo. Mas voltando para a coroação, o filme parte de uma performance homônima de Mariana Maia, que generosamente abriu mão de alguns detalhes do roteiro para que a gente pudesse trabalhar nele. O filme, a gente conta com a atuação da própria Mariana Maia, que é artista visual e professora de artes no Brasil, né? Algo muito fácil de se fazer. E quem atua junto com ela é a própria mãe dela, que era lavadeira, né? Que doou as belas mãos dela para a gente no filme. E Rubens Barbot, que é uma grande figura da dança contemporânea negra. E o filme também só pôde ser feito porque a gente teve uma parceria muito grande do Terreiro Contemporâneo, que é um espaço de luta e resistência no Rio de Janeiro, que trabalha com arte, vive por arte. E aproveitar para agradecer na figura de Rubens Barbot, Gato Larsen e Luiz Monteiro, que são as pessoas que administram o local. E agradecer sempre a Clementino Júnior e a toda a nossa produção, a Mirella Morim, ao PC, que fez a fotografia para a gente, que se doou completamente, e a toda a nossa produção, que foi assim, incrível, pessoas que trabalharam com muito amor. As nossas produções, né, elas são feitas sem recurso ou com pouco recurso. Então a gente conta muito com a parceria, com a solidariedade, com o apoio mútuo das pessoas que a gente que se envolve, que a gente retrata. E para nós, né, acreditar essas pessoas, em todo mundo que faz parte do trabalho é muito importante. Então, não tem como a gente ou vai entrevistar determinada comunidade ou personagem, ou de certa forma ter algum tipo de apoio delas e não acreditá-las, sabe? Então, pelo menos a boa parte dos filmes que estão na Mostra Filme Marginal tem essa característica, né? Que são filmes feitos por boa parte de gente militante, tem gente que quer contar novas histórias, por pessoas que estão na luta. Então, esse tipo de troca, esse respeito, geralmente é colocado, sabe? Então, eu não lembro, acho que o filme do Bispo do Rosário, quando a Milena foi lá para Sergipe, ela contou com o apoio da comunidade local lá, então ela é muito grata para essas pessoas. O Bispo, eu lembro que, acho que tem 5, porque ela foi para lá para o interior de Sergipe. E ela falou que ela foi com pouco dinheiro, chegou lá, ela contou com o apoio da galera, que ela ficou na casa das pessoas de lá da comunidade, foi muito bem recebida e conseguiu fazer um filme lindo, que é esse do Bispo do Rosário, que é um artista que é marginalizado, quase nem todo mundo conhece o Bispo do Rosário, e o Bispo tem na verdade, o Bispo não é considerado um artista de arte contemporânea. Então, esse filme surge muito por causa disso, de dar, né, de mostrar esse artista talentoso que é o Bispo do Rosário. Então, para fechar, é fundamental para a gente acreditar as pessoas que estão colaborando com os filmes que a gente faz, porque a gente faz muito no afeto, no amor, na camaradagem, sem dinheiro, pagando para fazer filme. E acredito que os créditos foi partindo disso, de apoio da galera que, de alguma forma, contribuíram com esses filmes, né? Eu lembro que quando os 3 filmes foram censurados pela Justiça Federal, uma das propostas do centro era cortar os créditos dos filmes, né? Que foi o Rebento e o Nosso Sagrado, que o problema foi nos créditos. Eu achei super absurdo, porque os créditos dos filmes são importantes, né? Porque é ali que mostra um pouco de toda a galera que fez o trabalho do filme. Porque normalmente é o diretor que leva a fama do filme, mas a gente sabe que o cinema é um trabalho coletivo e sem o apoio dessa galera toda, o filme não acontece. Então, os créditos é um dos momentos importantes, de uma forma de ter um reconhecimento de todo mundo que colabora com os filmes. Então, acho que é basicamente isso. É o seguinte, eu já vou para me colocar, assim, eu me entendo como uma pessoa de esquerda, né? E não entendi o governo do PT como um governo de esquerda, né? Um governo do qual a gente tinha muitas críticas, e
E todo esse processo realmente foi complicado, né? Porque eu também estava em 2013 nas ruas, né? Mas bem antes disso já estava. E todo esse processo que ocorreu na época, assim, eu parto do princípio que assim, não existe um governo de esquerda para administrar o capitalismo. Assim, todo esse processo de administração do capital, de toda essa situação, um governo de esquerda não condiz com isso, né? Porque são questões antagônicas, assim, o capitalismo e as nossas propostas de vida, né? Tanto que a Mônica, né, que é indígena, ela fala muito sobre isso ali, um momento que ela cita que a própria existência dela já é um combate ao capitalismo, porque tudo que ela almeja ou propõe, né, vai de encontro a toda essa realidade. Então, assim, essa questão do PT ser e ela criticando muito, a gente fazia muitas críticas ao governo de PT, óbvio que críticas à esquerda, né, se diferenciando, obviamente, de qualquer outro setor reacionário ou de direita, mas sabendo o que foi o governo de conciliação de classe do PT. Né? Pô, não só isso, né? A gente fazia muitas críticas, ele criou a Força Nacional, criou, aqui no Rio de Janeiro especificamente, as UPPs, né? Deu apoio ao governo do Sérgio Cabral, que foi um disparate completo. Então, assim, eu poderia enumerar aqui diversas coisas surreais que foram promovidas pelo governo. Sobre essa questão atual nossa, assim, eu acho até que o resultado do bolsonarismo é essa conciliação de classe, né, nos últimos 10 anos, 15 anos, que seja. Eu acho que isso traz muito esse resultado surreal que a gente está vivendo na nossa realidade agora. E, assim, é difícil, sei lá, colocar aqui exatamente, porque ninguém tem uma bola de cristal, ninguém sabe exatamente o que é necessário. Assim, não é que não sabe, né? Acho que a gente sabe, mas é difícil. Eu parto do princípio que eu também, assim, não acredito no Estado, né? Principalmente o Estado capitalista, toda essa forma como ele se organiza, né? E quem o administra. Então, eu acho que, assim, é uma organização popular procurar cada vez mais essa questão que as pessoas hoje, a partir do governo Bolsonaro, das últimas eleições, começaram muito essa discussão do trabalho de base, né? Tipo, é uma discussão que a gente já faz há décadas, assim, e agora surgiu como se fosse entre aspas, uma novidade. Isso sempre foi uma questão principal para quem é militante, entendeu? E essa questão, ela é fundamental. Só que aí, sei lá, uma discussão um pouco mais longa, assim, que a gente poderia fazer depois, para não segurar muito aqui o microfone. Espero ter respondido um pouco a tua pergunta. Na verdade, a gente optou por fazer esse enquadramento centralizado mesmo, para ser radical mesmo, para trazer o protagonismo daqueles personagens, né? Eles sendo o centro de todo o foco, de toda a discussão, de toda a ambientação. Então, por isso que eu optei por colocar todos os personagens centralizados e olhando diretamente para a câmera, como se estivesse falando diretamente para o espectador, né? E a questão externa é a afirmação deles enquanto gays que não têm vergonha de se sentirem femininos, de serem femininos, né? Então ali um personagem, o Zack, ele já naturalmente veste roupas femininas, né? Os outros três, não, eles vestem roupas masculinas. Mas durante aquele ato posterior aos depoimentos, né, eles estão ali como forma de protesto mesmo, ali, né? Eles estão fazendo um ato político ali. Então, até os que não se vestem com roupas femininas, eles foram se vestindo com roupas femininas como um ato de dizer que eles têm orgulho de ser assim e que tem que haver respeito, né? O processo criativo dos personagens foi o seguinte, foi bem complexo porque a gente resolveu fazer um filme híbrido, um misto de ficção com documentário. Então a gente pegou o formato de documentário, né? Os atores, eles contaram histórias reais vivenciadas por eles,
porém contando também histórias de amigos, de conhecidos, entendeu? Que se encaixavam dentro do perfil de cada personagem. E cada personagem ele tinha uma nuance de feminilidade. Eu não sei se vocês se deu para perceber que tinha um mais machinho, vamos dizer assim, tanto que no figurino dele era o único que usava um tênis, um meião e um tênis, né? Tinha os mais politicamente, os mais políticos ativamente, né? Que é o Zack, era mais político, mais bem resolvido, também o Gabriel, também mais resolvido, e também empoderamento do gay, que é o gordinho, que geralmente é discriminado também, que é o personagem José Gerson. Então a gente fez esse mix que está ali na plateia. Então a gente fez esse mix aí de documento e ficção para poder fazer um apanhado maior das histórias vivenciadas por esse grupo, né? Que é um grupo muito discriminado, que é o grupo dos gays afeminados. Eles são discriminados muitas vezes pelos próprios gays heteronormativos, vamos dizer assim, né? Então, como se trata de um documentário, algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim: mas eu não concordei com determinada fala do personagem Zack, quando ele fala das travestis e tal, mas assim, o que ele falou aconteceu, entendeu? Então, como se trata de um documentário, a gente não pode omitir determinadas verdades só para agradar um determinado segmento, a gente tem que mostrar os fatos como eles são. Outro fator importante também no filme, além do figurino, né, que potencializa a etnia de cada um deles, cada um representa ali uma etnia, é a maquiagem. A gente teve um cuidado especial com a maquiagem do representante indígena, os círculos tribais, que são símbolos de quando eles vão para a luta, né? Eles vão para a caça. No caso do personagem asiático, né, remetendo a toda a sensualidade e sedução, os lábios de geisha, né? No caso do personagem africano, né, os símbolos tribais, e do personagem que representava ali o homem branco, o judeu, o símbolo nazista que marcava o homossexual naquela época, que era o triângulo rosa. Hoje ele usa na testa como forma de maquiagem, como para radicalizar mesmo, forma de protesto mesmo. Então, a história do Manga com Leite veio justamente desse mito, né? Que se contavam para os escravizados para que eles não misturassem manga com leite, porque fazia mal. Mas, na verdade, era uma maneira de impedir que eles consumissem aquele alimento que era valorizado, muito caro. E eu acredito que, né, o povo negro em específico, a gente consegue subverter processos que são violentos para a gente, não só para resistir, mas também para fundamentar e construir nossas histórias. Então, é mais ou menos isso, né, que se trata o filme. Especificamente do Coroação, quando nós decidimos realizar, o roteiro estava pronto, né? Mas a gente costuma dizer que o roteiro e a performance é da Mari, mas foi imediato assim a identificação, né? E aí, conversando sobre o histórico familiar no geral da equipe, que é majoritariamente negra, nós nos identificamos. Minha mãe foi lavadeira, minha bisavó foi lavadeira, minha avó foi empregada doméstica. E aí o processo do filme, especificamente, eu vou deixar para a Jussiara falar, mas no que toca a sua pergunta, eu pesquisei no meu mestrado sobre o protagonismo negro no audiovisual, especificamente publicidade. E aí, numa das conclusões que eu cheguei, né, eu analisei mais de 1000 campanhas publicitárias exibidas no horário nobre, na emissora de maior audiência, da TV aberta, que a gente não precisa dizer o nome, e elencando atores que eram protagonistas ou atores coadjuvantes, a conclusão que eu cheguei é que não existe protagonismo negro quando a equipe não é negra. Então, o ator ele perde visibilidade pelo tempo de tela, pelo enquadramento, pela iluminação, até para um figurante da raça branca.
E aí eu chamo de protagonismo quando essa identificação que você citou acontece, né? Porque são processos de subjetividades que, embora todo mundo possa falar de tudo, existe um lugar de vivência, de experimentação que eu acho que não tem como alcançar se você não tiver isso na sua vivência. E aí o que a gente está passando agora no audiovisual, agora eu digo a partir das políticas públicas, quando a população negra começa a ter acesso aos mecanismos de produção audiovisual, né, para além das escolas de formação de projetos culturais. Eu, particularmente, estudei cinema a partir do Centro Afro-Carioca de Cinema, não fui na academia, não fiz universidade de cinema. O que está acontecendo no mercado é por conta do público, da necessidade de se falar de temáticas negras. As produtoras, no geral, elas têm tentado meio que usar da nossa presença, né? Pegar a temática, falar da história e a gente ficar meio ali como sem poder de voto, e é um lugar que a gente precisa ter muito cuidado nesse momento, principalmente com o governo que a gente está tendo agora, né? É isso. Bom, foi um processo longo, né? Eu disse que surgiu primeiro em formato de conto. Eu tinha 17 anos na época, então fui retomar o filme quase 10 anos depois. Foi um processo muito coletivo, né? A gente faz parte de um coletivo formado por pessoas negras. Todas as pessoas da equipe eram negras. Os atores, com exceção do Bernardo, do menininho, também são negros. Processo de inspiração na minha infância, né? E muito do que foi conversado também com os outros membros da equipe. E aí, o roteiro foi também um processo coletivo, né? E é isso. Bom, eu trabalho com artes cênicas há mais ou menos, acho que 10, 11, enfim, alguns aninhos. Eu prefiro não falar sobre contas, para não ter que falar a minha idade. E eu optei por trabalhar com artes cênicas negras. Optei por sempre falar sobre cultura preta, sobre vidas pretas, sobre corpos pretos, por um motivo óbvio: eu sou preta. E quando eu resolvo ir para o cinema, é muito interessante a Marina me fazer essa pergunta, porque eu estudo na IC e, normalmente, em todas as minhas turmas, eu sou a única aluna negra dos cursos. E no outro filme que eu fiz, naturalmente, eu também era a única pessoa negra do filme também. E no outro filme eu falo justamente sobre situação carcerária, que eu não preciso dizer, né, que é óbvio para a gente que, infelizmente, existe um protagonismo nesse tema. E quando eu venho para a coroação e eu recebo o presente do Clementino Júnior, que ele fala: você vai dirigir junto com a Luana esse filme. E aí primeiro eu fiquei assustada. Falei: gente, eu vou dirigir um filme de uma temática preta, eu vou falar sobre pessoas pretas. Primeiro eu fiquei assustada e no outro dia eu acordei e falei: não, calma, né? Vamos fazer como tem que ser feito. E aí eu fui resgatando as minhas memórias. Eu fui criada numa fazenda, então, naturalmente, esse processo de pegar água, ir até a fonte para lavar, eu fiz muito quando criança. Essa lata d'água eu carreguei muito em minha cabeça, mesmo quando criança. Aos 5, 6 anos de idade eu já fazia isso. Eu já acompanhava as minhas matriarcas fazendo isso. Então, houve esse processo de preparo com a Mariana, dela entender como ela iria segurar a lata na cabeça, de como seria caminhar esse corpo preto caminhando no meio de uma cidade com indumentárias, né, de religião matriz africana. E a gente fez questão que o figurino fosse todo dentro da religiosidade matriz africana, porque a gente queria representar as negras de ganho, que foram as mulheres que levantaram o socioeconômico da sociedade preta na nossa história. Foram as mulheres que faziam quitutes, que lavavam roupas para ganhar dinheiro, e com esse dinheiro ela comprava alforrias de familiares, ela sustentava familiares, ela sustentava outros negros escravizados que acabavam foragidos. Então, a gente fez questão de trazer isso.
e jogar tudo isso dentro da cidade, a cidade em movimento, a cidade em trânsito, e a gente passando com a Mariana toda caracterizada, foi emocionante, foi maravilhoso. Então, respondendo a sua pergunta, Marina, foi aquele soluço que fica engasgado, sabe? É poder fazer isso e trazer isso para uma tela da UF diante de vocês é maravilhoso, sabe? E quando a gente entende que a gente pode ressignificar as nossas histórias, que a gente pode fazer algo diferente com elas e que a gente pode engrandecer as nossas ancestrais, isso é maravilhoso, né? O processo de figurino, da arte em geral, não foi um processo difícil, porque é um tema em que a gente já vive. Eu sou de Candomblé, então não foi uma coisa muito difícil. Acho que a questão mais complicada foi adequar as cores, a iluminação, o local do terreiro, né, que teoricamente é um terreiro no filme, foi uma casa de uma contadora de história, que é uma das representantes do Grupo Aió. Não é um terreiro, gente. É uma casa, é apenas uma casa com quintal e uma árvore, é apenas um paraíso no meio da cidade. E foi muito fácil, assim, do dia a dia, tá no meu dia a dia de vivência enquanto mulher preta afro-religiosa. Acho que é isso. Está respondido? E aí, na hora da montagem, eu achei muito interessante como determinados assuntos batiam e eram contrários e tinham críticas uma ao outro. E aí eu montei dessa forma que foi parecendo que ele estava rebatendo mesmo ao outro, né? E voltando àquela questão, como se trata de um documentário, né? Eu não poderia deixar de mostrar esse fato que é o lado também dos gays que ainda não se reconhecem, não se entendem ainda, né? É isso. Bom, a coroa, na verdade, é uma rodilha, né, que as lavadeiras usavam, na verdade, farrapos, né? São tecidos velhos. Por ser velho, justamente se torna mais confortável, porque vai ser colocado na cabeça. Então, é uma amarração ou uma enrolação feita com tecido e colocado na cabeça. No processo do filme, quando a mãe abençoa a filha, porque a filha chega, pede a bênção à mãe, porque é da nossa tradição pedir a bênção aos nossos pais e aos nossos mais velhos. Quando a filha pede bênção à mãe, que a mãe mostra para ela como faz a rodilha, e ela mesmo se coroa, ela diz para ela: vai, minha filha, que agora é a sua vez. Então, ela mesma faz a própria rodilha, só que ela acaba optando por, como eu posso dizer, por enfeitar a rodilha, por colocar búzios. Búzios para a gente é muito simbólico, porque búzio na cultura africana significa dinheiro. Então ela coloca búzios nessa rodilha, ela faz a própria coroa e ela traça o próprio destino. O afroempreendedorismo, para nós, nunca foi novo, né? Isso não é para a gente agora. Talvez, de forma midiática, se diga que é agora, mas quando a gente cita as próprias negras de gangue, a gente já diz que o afroempreendedorismo, nossa, já é antigo. Porque quando a gente fala de feminismo, a gente entende que mulheres brancas estavam lutando por direito, inclusive pelo direito de trabalhar. Mas enquanto essas mulheres estavam lutando pelo direito de trabalhar, nós já trabalhávamos, né? Eu, por exemplo, aos 13 anos, eu já era empregada doméstica. Então, eu já era empregada doméstica, eu já acordava às 5 horas da manhã, eu trabalhava o dia inteiro em uma casa de família e estudava à noite até às 11 horas da noite para chegar em casa, todo o processo para acordar novamente às 5 horas da manhã. Então, isso para a gente não é novo, né? Essa resistência, essa sobrevivência já é nossa e está no sangue desde que a gente se entende por gente nesse país. Então, para a gente isso não é novo. Eu acho que tem duas questões que precisam ser refletidas com muito cuidado. Como a Jussiara falou, nós sempre tivemos que ser empreendedores, porque se você faz um recorte racial na história do país, a população negra ela nunca foi incluída, ela sempre foi excluída de todos os processos. E aí acontece uma falsa abolição,
onde a política de Estado é financiar a chegada de europeus para se embranquecer racialmente o país, e os ex-escravizados ficam à margem. E aí as opções de trabalho são empreender, né? E aí tem o camelô, tem as quituteiras, e vão se atualizando. Agora, uma coisa que, com essa roupagem, né, de valorização do autoempreender, né, e tirar as responsabilidades trabalhistas e empresariais, nós que sempre fomos empreendedores continuamos sendo excluídos e colocados à margem. E aí você vai numa feira do Lavradio, por exemplo, onde do início ao fim da feira, majoritariamente os produtos são afros e você não encontra mais um barraqueiro negro. E esse processo de embranquecimento, se você tiver uma sensibilidade racial para o território que te cerca, não, Zona Norte, Zona Oeste, a gente ainda consegue uns espaços de resistência. Mas nos espaços mais valorizados, é o que se repete sempre. Camelôs na orla são brancos, e o camelô negro é perseguido.